século XVIII mudou completamente os rumos da história da humanidade. A dupla revolução, que compreende a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, inauguraram um novo estilo de vida e um novo estilo de pensamento que, de certa forma, perduram até os dias de hoje. Para a gente entender e aprender ciências, é muito importante que a gente compreenda como é que ela interfere nesses processos históricos. E mais importante ainda do que isso, é a gente conseguir enxergar como é que esses processos históricos interferem na construção do conhecimento científico. Para a gente entender melhor essa via de mão dupla, vamos contextualizar um dos passos mais importantes da história da física, que é o estabelecimento da termodinâmica clássica. No vídeo de hoje, vamos tentar entender como é que esse período influenciou tudo que a gente compreende como ciência hoje e o que é que a termodinâmica tem a ver com isso. Esse vídeo é o primeiro de uma série de vídeos aqui do nosso canal que vai se chamar Ciência com o que de História. Aqui a nossa ideia é trazer temas que suscitem esse debate em torno da natureza da ciência, do conhecimento científico, e que a gente consiga investigar essa relação entre a construção da ciência e a construção dos processos históricos. Meu nome é Paulo Lago e esse é o canal Ciência do Quê? A termodinâmica é uma área da física que busca entender, basicamente, como é que se converte a energia térmica em energia mecânica e vice-versa. A grosso modo, a termodinâmica ela busca entender as relações entre temperatura, volume e pressão e como é que se expressam o calor e a geração de trabalho. A ideia é que a gente pode movimentar alguma coisa através da energia térmica vem de lá da antiguidade. A gente tem um registro lá no século I a.C. do que poderia ser a primeira máquina térmica ou, de repente, o primeiro motor a vapor. Era um dispositivo chamado máquina de Heron. Essa máquina de Heron não tinha muito fim prático. Ela era basicamente um brinquedinho feito para o dono mostrar que tinha um negócio legal, uma bolinha que girava. Ela funcionava mais ou menos assim. Era um recipiente cheio de água, essa água era aquecida. E ao aquecer era gerado um vapor. Esse vapor era conduzido para dentro de uma bolinha por um de seus eixos. E no outro eixo a gente tinha dois canudinhos, um retorcido para baixo, outro retorcido para cima. O vapor que entrava dentro da bolinha era conduzido para fora dela por esses canudinhos. E como era um virado para baixo, o outro virado para cima, fazia com que o vapor saísse numa velocidade e direção tangencial ao movimento do eixo da bolinha. Isso fazia com que a bolinha ficasse girando em torno do seu próprio eixo. E era isso, ficava lá rodando, e isso não despertou muito interesse, muita curiosidade de ninguém para formalizar um estudo científico a partir daquele movimento, até o século XVII. Lá no século XVII, os físicos e engenheiros da época começaram a aparecer com algumas engenhocas e algumas ferramentas um pouquinho mais úteis, mais práticas, que usavam aqueles conceitos de temperatura, pressão e volume. Daí surgiram as primeiras bombas a vácuo e um forninho que era pressurizado e tinha uma válvula de escape para quando atingisse determinada pressão, o forninho não explodisse. Algo muito parecido com isso daqui. Essa tecnologia, não sei se vocês conhecem, chama panela de pressão. E foi a partir da observação dessas máquinas, dessas ferramentas, dessas engenhocas, que se começou a entender um pouquinho melhor sobre a relação entre essas propriedades termodinâmicas. Por exemplo, foi observando aquele forninho, parecido com a panela de pressão, que se surgiu as primeiras ideias de que era possível movimentar a partir do vapor algum sistema para cima e para baixo, algo como um pistão dentro de um cilindro, por exemplo, e fazer com que esse movimento movimentasse uma outra coisa maior, para um fim um pouquinho mais prático. E esse é basicamente o conceito dos motores a vapor que vieram a surgir pouco tempo depois. E a primeira máquina desse tipo é acreditada a um francês chamado Denis Papin, lá no final do século XVII. Tá a fotinha aqui da máquina dele para vocês verem. E aí, anos mais tarde, lá na Inglaterra, um engenheiro militar chamado Thomas Savery registrou pelo menos, uma máquina com um fim prático mais claro,
e era bastante robusta, na verdade era estrambólica, era uma máquina gigante que tinha um fim muito claro, que era o de retirar, de drenar a água do fundo das minas de carvão. Essa máquina ela tinha um rendimento muito ruim, ela também não era nada segura. Às vezes ela explodia, causava acidentes graves, matava os mineiros. Então eu acho que ela ajudava eles bastante, mas não era tão legal assim. Só que essa máquina despertou muito interesse. E lá na Inglaterra mesmo, anos mais tarde, no começo do século seguinte, em 1712, foi registrada a máquina de Newcomen. A máquina de Newcomen já era uma máquina muito mais bem feita, que corrigiu alguns dos problemas que a máquina de Thomas Savery tinha. Ela já não explodia, ela já era mais segura e ela se tornou um grande sucesso nas minas de carvão ao longo de todo o século XVIII lá na Europa. Existiu, gente, um grande contexto lá na Inglaterra para que todas essas máquinas tenham se desenvolvido lá. Não foi uma coincidência. Lá também que no final do século surgiu a máquina de Watt, que foi inserida dentro das fábricas para a fabricação de tecidos, uma coisa que a gente conhece como o marco da Revolução Industrial. Gente, o ponto que eu quero chegar nessa discussão toda é que, diferente, na verdade, ao contrário do que a gente é levado a pensar, não foi o surgimento das máquinas térmicas que causou a Revolução Industrial. Na verdade, foi basicamente o oposto. Foi o contexto da Revolução Industrial que levou ao desenvolvimento dessas máquinas térmicas e à consequente utilização dessas máquinas dentro das manufaturas, que criou as fábricas. A mecanização não foi uma consequência tecnológica. A mecanização foi consequência da vontade dos donos das manufaturas, os burgueses, de aumentarem a sua produtividade e o seu lucro. As máquinas térmicas por si já existiam há mais de 100 anos e foi a necessidade, a motivação de se melhorar essas máquinas o que impulsionou o estudo da termodinâmica e também não o contrário. Então quer dizer que as máquinas foram construídas antes que a gente soubesse um pouquinho mais sobre a termodinâmica? É exatamente isso que eu estou dizendo. Quando essas máquinas foram construídas não se sabia quase nada a respeito da natureza do calor. Não se sabia o que era energia, não se sabia o que era a temperatura. No final do século XVIII, quando aconteceu a Revolução Industrial, quando essas máquinas já eram inseridas inclusive nos processos de fabricação, ainda se entendia o calor como um fluido que ia de um corpo para outro, que é a teoria do calórico. Esse entendimento sobre a natureza do calor e do processo de transformação da energia não permite compreender absolutamente nada do processo que acontecia, inclusive dentro das próprias máquinas térmicas. Houve naquela época um massivo desenvolvimento tecnológico, mas muito pouco desenvolvimento a respeito da natureza do processo que acontecia ali dentro. Era mais ou menos da base da tentativa e erro. Eram desenvolvidos mecanismos que aprimoravam essas máquinas e a partir de uma relação ali de observação pura, de causa e efeito, a gente conhecia as condições que eram estabelecidas e os resultados que essas condições levavam. Mas o caminho, o processo que acontecia fisicamente para que determinadas condições gerassem determinados resultados, ele não era conhecido e ele não precisa ser conhecido para que a tecnologia seja aplicada. E aí que mora basicamente a grande diferença entre ciência e tecnologia. A observação pura é capaz de nos levar a desenvolver tecnologias até surpreendentes. Até hoje, na verdade, a engenharia se utiliza de conceitos obsoletos cientificamente, mas que funcionam ali para aplicar as tecnologias que a gente já usa e, do ponto de vista do engenheiro, nem é interessante, às vezes, aprofundar cientificamente. Eu digo isso porque eu sou formado em engenharia e eu vi isso quando eu aprendi as coisas. E são basicamente ali os modelos empíricos que não se interessam muito da natureza do processo que está acontecendo. O que importa são as condições e os resultados que essas condições levam. Mas por que esses resultados acontecem? Isso observação pura nenhuma é capaz de responder. Para a gente começar a entender sobre o porquê e como um processo acontece, é necessário que primeiro seja elaborada uma hipótese. Essa hipótese deve ser posta à prova. E a partir dos resultados que a gente obter, a gente
negar ou validar essas hipóteses e desenvolver novas hipóteses a partir delas. E esse é o processo de construção do conhecimento científico. Inclusive, eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais esse debate acerca de filosofia da ciência, e isso vai acontecer em algum vídeo futuramente. Se esse vídeo já tiver sido gravado quando você estiver assistindo esse vídeo de hoje, vai aparecer nos cards aqui em cima, e aí você pode clicar e você pode assistir. Se esse vídeo ainda não foi gravado, você fica acompanhando o canal e daqui a uns dias vai sair. Mas a gente é levado a pensar que existe um caminho certinho para a construção do conhecimento das tecnologias, que é a gente conhecer a matéria da ciência. Essa ciência, ela permite novos avanços tecnológicos, e esses novos avanços tecnológicos nos levam a transformações sociais. E essas transformações sociais, elas levam a melhorias na nossa vida. Mas eu acabei de trazer para vocês um exemplo onde transformações sociais levaram ao desenvolvimento de novas tecnologias, e a partir da observação dessas novas tecnologias foi que começou a se desenvolver um conhecimento mais aprofundado sobre essa matéria. É o oposto do que a gente pensa. Ciência, tecnologia e sociedade se relacionam de uma forma muito mais embaralhada e não de uma forma linear como a gente é tentado a acreditar. E quanto à melhoria da qualidade de vida, bom, vamos perguntar lá para a galera que ficou desempregada no século XVIII. Foi criado um contexto social completamente caótico, que inclusive levou muitos estudiosos a ter um novo olhar sobre a organização social, e a formalização desse novo olhar constituiu o que a gente conhece hoje como ciências sociais, por exemplo. Muita gente confunde um pouco quando a gente traz um debate como esse para dizer: nossa, você está falando então que a Revolução Industrial foi ruim ou que o desenvolvimento tecnológico é ruim. Não estou falando isso. A gente só precisa entender que a Revolução Industrial, como vários outros processos históricos, construiu o mundo onde a gente vive. Ela construiu tanto a parte boa quanto a parte ruim da nossa realidade. E não é porque a parte boa existe e é boa mesmo, tipo, eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês, vocês vão ver depois, que a gente vai deixar de falar sobre a parte ruim. E é importante a gente entender que sim, a sociedade em geral participa da construção do conhecimento científico e das novas tecnologias. No contexto ali da Revolução Industrial, a ciência e a tecnologia, ela não veio motivada a melhorar a vida de ninguém a não ser dos donos das fábricas. A tecnologia ali servia a uma minoria muito específica e muito poderosa. Hoje em dia não é tão diferente assim. A ciência não é uma entidade neutra, ela é motivada por fatores econômicos, por fatores sociais, por entidades e por pessoas. Então, quando a gente for conversar sobre política, é importante que a gente se lembre também da ciência, que a ciência participa disso, porque a ciência ela não está acima dos processos políticos, ela também depende deles. E é por isso que a gente, como sociedade, tem que se preocupar muito em garantir que o desenvolvimento do conhecimento científico e das tecnologias aconteça da forma mais democrática possível. Porque se a gente deixar um grupo pequeno e poderoso decidir sobre o que vai ser estudado e o que vai ser desenvolvido, a gente abre mão da maior parte da parcela da população ser beneficiada também com aquilo. E o jeito mais eficiente da gente democratizar, da gente garantir uma distribuição democrática dos recursos para que sejam desenvolvidos esses estudos, é a gente permitir que as próprias universidades e as próprias academias decidam sobre como é que esse dinheiro vai ser investido. É claro que a gente tem que participar dessa decisão. O que a gente não pode deixar é que limitem essa decisão a uma pequena parcela das pessoas. Isso vai muito além de um debate raso sobre financiamento público versus financiamento privado. É uma questão realmente filosófica. Não é difícil a gente perceber que há determinados grupos que preferem que determinadas coisas não sejam conhecidas, não sejam estudadas. E há outros determinados grupos que preferem que outras coisas sejam estudadas e outras sejam escondidas. E não é a esses interesses privados que a ciência deve servir.
A ciência deve servir ao conhecimento da natureza que sirva à sociedade, que sirva a nós. Uma outra coisa muito legal nesse assunto é a gente parar para pensar onde é que a termodinâmica foi parar. Porque foi estudando aquelas máquinas térmicas ali na Revolução Industrial que a gente começou a aprofundar também o conhecimento dos conceitos de energia, de entalpia, de entropia. Inclusive eu também vou filmar um outro vídeo sobre esses assuntos e se esse vídeo já estiver disponível, vai estar aqui também no card para você ir lá, você que está estudando para o Enem ou está no ensino médio, para aprender um pouquinho melhor sobre esses conceitos. Vai ser um vídeo bem conceitual. Se ele já tiver, vai estar no card. Se eu ainda não tiver filmado, daqui a uns dias ele aparece aí para você. Só se inscrever no canal. E esse entendimento mais aprofundado de energia foi o que acabou por romper com um dos principais pilares da física clássica, que é a mecânica newtoniana, e inaugurou um novo patamar de conhecimento físico, que é a física contemporânea, é a física quântica. E esse novo passo da física até acabou por questionar conceitos e preceitos filosóficos que também são pilares da sociedade onde a gente se insere. Isso foi bastante discutido e investigado por filósofos do século XX em geral, e também é um assunto muito interessante da gente estar discutindo aqui em breve, inclusive porque uma das instituições que resiste muito ainda a esse debate, essa mudança de paradigma filosófico mesmo, é a própria escola. E a gente tem que conversar também sobre isso. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se vocês acharam o vídeo de hoje legal, curte, o YouTube vai recomendar para vocês outros vídeos com conteúdo semelhante que você provavelmente também vai achar legal. Se você quer acompanhar mais do nosso canal, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Você vai receber notificações assim que postarmos novos vídeos. Também, se tiver interesse, visite o nosso canal e assista os outros vídeos que a gente já postou e que vai postar futuramente. É isso, galera. Valeu!